Bom dia a todos, queridos alunos. Estamos iniciando a nossa aula de História com a turma do 6º ano. Nesse momento a gente está iniciando a nossa segunda unidade do livro, que está lá na página 12 do livro de vocês, do livro didático. Nosso tema agora da história é falar sobre os primeiros grupos humanos. Esse período da história ele é chamado de pré-história. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho junto qual é o motivo que leva os estudiosos a utilizar esse termo, pré-história, compreender melhor como é que se dá esse momento. Então, nesse período da história, que é chamada de pré-história, seria um período que teria acontecido há mais de 4.000 anos antes de Cristo, né, que teria se iniciado esse período que os cientistas utilizam como a chamada pré-história. Por que o termo pré? Se refere ao período da história ou antes da história, porque os seres humanos não sabiam utilizar uma escrita para se comunicar. Claro que existem muitas críticas, muitas dúvidas, porque saber o povo, né, o grupo social que não sabia escrever, também sabia fazer história, porque os relatos mostram, né, os estudos mostram que esses povos que não conheciam escrita também deixaram a sua história. Mas, de qualquer forma, o período da pré-história ele é representado a partir do momento dessa característica em que os seres vivos não conheciam a escrita, né? Então, tudo aquilo que a gente vai começar a estudar sobre esses povos, ainda tem muitos estudos a serem desenvolvidos, ainda tem muitas pesquisas, descobertas, escavações, estudos sobre essa presença desses primeiros grupos humanos. Então vamos lá, tá falando mais sobre esse momento. Dentro do estudo da pré-história, que está lá no livro, na página 14 do livro de vocês, se utiliza muitos estudos arqueológicos e paleontólogos. Então, esses primeiros grupos humanos que não conheciam a escrita, de acordo com os estudos dos cientistas, eles deixaram vestígios e esses vestígios vêm sendo pesquisados, né? Dois cientistas muito importantes para esse estudo são os paleontólogos e os arqueólogos, que são os grupos que fazem todas as escavações em busca dos vestígios e como era a vida dessas pessoas há muito tempo atrás. Aqui, por exemplo, a gente está vendo os fósseis de seres humanos, possivelmente cemitérios que foram achados, grupos enterrados, e ali tentar buscar uma explicação da origem da morte, da origem de estarem sendo enterrados ali naquele lugar, se é ou não próximo a grupos de locais de moradia, ou se esses seres humanos eram enterrados em lugares mais distantes, né? São questionamentos que vêm sendo colocados. Então, o trabalho do arqueólogo e do paleontólogo é muito importante, né, para tentar desvendar, buscar o conhecimento desses grupos que viveram em tempos muito distantes. O modo de vida, o que eles se alimentavam, se eles eram nômades, se eles eram sedentários, se eles sabiam praticar agricultura. Então, são muitos conhecimentos que vêm sendo trabalhados, e aquilo tudo que a gente já sabe, né, que são muitas coisas, mas também aquilo que ainda a ciência, através da pesquisa, vem tentando buscar como informação. E, claro, um dos momentos mais importantes desse período da chamada pré-história foi quando os seres humanos irão conhecer e dominar o processo da produção do fogo, que foi de grande importância para a vida daquelas pessoas. E entender o seguinte, gente: o fogo já fazia parte do fenômeno da natureza. Os seres humanos observavam o fogo, mas eles não sabiam como controlar, como produzir esse fogo. E no momento que isso aconteceu, foi de grande importância, porque os seres humanos começaram a produzir o seu alimento de uma forma em que aquela comida ela era assada, ela era cozida, ela já passava por um processo de preparo. Comer um alimento cru para comer um alimento assado tinha uma diferença muito grande. Então,
O fogo vai ser uma grande descoberta no sentido de controlar a produção do fogo, né, de fazer o fogo. Ajudou a iluminar os ambientes em que esses seres vivos moravam, afugentar os animais selvagens, aquecer durante o período do frio, preparar os alimentos, iluminar os ambientes mais escuros. Então foi um grande momento, né, que contribuiu muito para melhorar a vida desses seres humanos. E claro, a arqueologia, a paleontologia que estuda os vestígios, as fontes históricas deixadas por esses seres humanos, acharam em cavernas pinturas, corpos, restos de cinza e a presença daquele lugar como sendo uma casa, um momento em que eles passavam a viver. Tudo bem? Mas aí, a gente, nesse momento, eu já fiz uma abertura do assunto sobre a pré-história para vocês, mas agora a gente vai falar mais sobre a atividade avaliativa que os alunos irão fazer sobre o tema dos primeiros grupos humanos, do período da chamada pré-história. E ouço muito bem as minhas orientações. Nós vamos dividir o trabalho em duas partes. Uma parte serão os meninos que vão fazer e a outra parte serão as meninas. Então, no livro de vocês, se vocês forem observar a partir da página 18, melhor dizendo, da página 16 em diante, nós temos o grupo dos coletores e o grupo dos caçadores. E esse tema, caçadores e coletores, vai ser o tema do trabalho dos meninos. Então, o grupo de meninos, dentro da sala de aula, dentro da turma, vai fazer sobre esse tema. E as meninas vão fazer do outro grupo, que são agricultores e sedentários, que já é na página 22. O que é que esses alunos vão fazer? Eles vão fazer um trabalho individual. Os meninos, cada menino faz o seu e cada menina faz a sua. E é a montagem de um painel. Esse painel você vai usar papel, né? E eu quero explicar daqui a pouco melhor. Então, dentro desse período da pré-história, os historiadores buscam explicar dois tipos de grupos, e esses grupos eles vão se desenvolvendo nos lugares, né, que são o grupo dos caçadores e coletores, que vai ser o tema do trabalho dos meninos, e o grupo dos agricultores e sedentários, que é o tema do trabalho das meninas. Então, como era a vida desses caçadores e desses coletores? Esse assunto está explicado a partir da página 16. E a partir da página 22 está explicando o período que corresponde às características do modo de vida dos grupos que são agricultores e sedentários. Então, estudar os caçadores e coletores e os agricultores e sedentários dentro desse período da chamada pré-história é compreender o desenvolvimento dos grupos humanos, o que os seres humanos vão aprender a fazer, o que eles vão se deslocar, a migração, a forma de como eles vestiam, observavam a natureza, a construção de objetos, o alimento mais fácil, a produção do fogo. Então são várias etapas de desenvolvimento desses grupos humanos que vão caracterizar o período dos caçadores e dos coletores e o período dos agricultores e sedentários. E agora estão aqui algumas orientações para vocês fazerem esse trabalho, que é um painel, e aí vocês vão precisar de material, papel sem pauta, tesoura, cola, canetas coloridas, pode usar o giz de cera, recorte de revistas, e aí você vai juntar duas folhas de papel para ficar um painel maior, né? E vão estar aí fazendo uma montagem de imagens. Eu vou daqui a pouco postar também um vídeo, porque eu fiz o meu painel, utilizei alguns recortes de revistas e vou colocar para vocês verem como é que ficou a minha produção. E vocês vão escolher algumas informações importantes. Os meninos têm o seu tema e as meninas o seu. E eu vou mostrar um que eu fiz no computador, porque vocês vão usar com recorte de revistas, canetinhas, escrever, podem desenhar também. Mas eu montei mais ou menos um dentro
do computador, só para vocês terem uma ideia, mas vocês não vão fazer no computador. Vocês vão recortar, vocês vão usar cola, né? Vocês vão usar canetinha, vão pedir ajuda para um adulto escrever, se vocês quiserem. Então, bora lá. Olha, esse tema aqui eu fiz, que é o tema dos meninos, caçadores e coletores. E o que foi que eu fiz? Eu peguei algumas imagens que representam algumas características muito importantes daquele período, ou seja, as pinturas rupestres, que os seres humanos se comunicavam fazendo esses desenhos dentro das cavernas, que eles viviam em bandos pequenos grupos. Nesse período eles vão começar a controlar o fogo, a produção do fogo. Eles utilizam para fazer seus instrumentos pedras, madeiras, ossos, né? Então são ferramentas muito simples. E eles vivem da caça, da pesca, da coleta de frutos. Então aqui nós temos algumas imagens que eu fiz uma montagem e coloquei algumas informações importantes para você compreender de uma maneira geral o seu painel com algumas informações sobre esse período. Esse é o tema dos meninos, caçadores e coletores. Esse trabalho é individual, tudo bem, gente? Cada um vai fazer o seu. E o tema das meninas são agricultores e sedentários. Eu selecionei algumas imagens, entre eles os objetos feitos de uma forma melhor, mais resistente. Esse grupo já é sedentário, já tem moradia fixa, já cria animais, já faz aqueles cercados. Nesse período também esses seres humanos vão começar a conhecer alguns metais, entre eles o ferro, o cobre, a prata, e eles também vão começar a aprender a fazer os artesanatos, potes, cestos, redes, vasos, né? Justamente para guardar o alimento, para produzir melhor a confecção da comida, as roupas, a fiação para fazer tecido. Então, se vocês observarem, eu fiz um painel usando as imagens da internet. Então, tanto os meninos quanto as meninas, vocês podem usar recortes de jornais, desenhos, recortes de livros ou recortes de imagens tiradas da internet, né? Então, você vai ter bastante criatividade. Usar canetinha, giz de cera, escrever com letra cursiva ou letra de forma. E daqui a pouquinho eu vou estar postando para vocês um vídeo de como esse trabalho vai ser montado. Vocês terão uma semana para entregar essa atividade. Ou seja, hoje é quinta-feira e aí na outra quinta-feira eu quero todo mundo me mandando com o seu nome bem bonitinho essa atividade. Então a gente já começa o assunto novo sobre a pré-história, fazendo uma atividade bem legal e cada um vai produzir o seu. Entenderam, queridos? Nós ficamos aqui. Uma boa manhã para todos, uma boa manhã de estudo, né? Fique com Deus e a gente se encontra até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!